vinheta direto do plenário. E já estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Sempre a expectativa, mais ou menos neste horário, todas as quartas e quintas-feiras, exatamente para o início da sessão plenária, com os ministros dirigindo seus respectivos lugares, mais o representante do Ministério Público Federal, para que possamos ter o início da sessão plenária. Como vimos agora, diversos processos em perspectiva de julgamento. Todos de pé. A pauta já divulgada previamente está disponível no site do Supremo Tribunal Federal e, dentro de instantes, o acompanhamento de todas as partes. Os últimos ministros se posicionam. A esta sessão de hoje e que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata anterior. Ata da 19ª Secretária, em pé, à direita, ao lado do ministro Dias Toffoli. 30 de maio de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão... Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, Dr. Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14h38, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências e a todos que estão presentes neste plenário, graduandos das seguintes instituições de ensino: Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, Estado da Bahia; Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal; Plateia que assiste aos julgamentos. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Para a continuidade de julgamentos, apregou os 4 primeiros... À direita, os ministros Marco Aurélio, Lewandowski, Barroso, Fux em ação e direta Alexandre de Moraes. 5624, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, sendo requerente Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, requerente também a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, interessados, presidente da República e Congresso Nacional. Na sessão anterior, após leitura do relatório... Ao centro da mesa, quem fala é o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. O início dos votos a partir do relator. Da mesma forma, na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5846 do Distrito Federal, requerente Partido Comunista do Brasil, interessado Presidente da República e Congresso Nacional. Também na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.924, procedente de Minas Gerais, sendo requerente o governador do Estado de Minas Gerais, interessados Presidente da República e Congresso Nacional. E, por fim, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 6.029, procedente do Distrito Federal, na qual é requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, interessado Presidente da República, Congresso Nacional, Presidente da Caixa Econômica Federal e a própria Caixa Econômica Federal. Então, dando seguimento ao julgamento destes feitos, passo a palavra ao relator de todos eles, ministro Ricardo Lewandowski, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as senhoras ministras, os senhores ministros, a digna... Ministro Ricardo Lewandowski, à direita. Dignos assistentes. Eu estou distribuindo o meu voto, novamente, já o fiz há uma semana atrás, apenas um pequeníssimo acréscimo, uma menção ao artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que o regime jurídico das empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias é estabelecido por lei. Apenas como reforço à minha argumentação. Eu vou fazer um pequeno introito com relação ao voto que distribuí para explicar o que me levou a conceder a cautelar e, no final, eu estaria disposto a fazer uma pequena, digamos assim, um pequeno esclarecimento no que diz respeito à conclusão que cheguei em caráter enfim, liminar, cautelar, portanto, no exame primeiro da matéria colocada
Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924, 6029. Deparava-me com a existência de uma pletora de atos normativos de caráter legal e infralegal, editados nos distintos níveis político-administrativos da Federação, os quais poderiam, caso interpretados de maneira equivocada, ensejar a alienação do controle acionário de empresas públicas, sociedade economista e respectivas subsidiárias, sem a observância das disposições constitucionais atinentes à necessidade de prévia autorização legislativa e procedimento licitatório. Então, senhor presidente, senhores ministros, eu me deparei, primeiro, com uma lei nacional que pretendia, e pretende ainda, disciplinar a privatização ou a desestatização nos 3 níveis político-administrativos da União. Ou seja, o governo central, os estados e Distrito Federal e os municípios. Portanto, mais de 5.600 municípios, 27 unidades da Federação e a própria União. Portanto, era um momento em que se verificava um processo de desestatização, não apenas no plano da União, mas também até de municípios. Estavam sendo vendidas até faculdades municipais. Nós sabemos que existem muitas faculdades municipais, existiam pelo menos, e há outras empresas públicas de sociedade de economia mista, mediante os mais distintos atos normativos, decretos, portarias, resoluções, leis, etc. Então, minha primeira tarefa foi a de colocar, pelo menos segundo entendi, uma certa ordem neste processo. Então, achei prudente, reafirmando a histórica jurisprudência desta Suprema Corte, conceder a cautelar para conferir interpretação conforme ao artigo 29, caput, inciso 8º da Lei 13.003 de 2016, de maneira a exigir a implementação daquelas condicionantes antes da alienação de estatais, ou seja, lei autorizadora e licitação, o processo de licitação. Vejam, vossas excelências, que em nenhum momento eu disse que era lei genérica ou lei específica. Não disse isso. E também não escolhi o tipo de procedimento de licitação. O procedimento de licitação decorre, como nós sabemos, do artigo 37, enfim, dos princípios republicanos que regem esta matéria. Então, eu digo ainda, em caráter prévio, que eu fiz menção expressa aos entendimentos extraídos dos seguintes julgados: a de 1703, de Santa Catarina, redator para o acordo, ministro Gilmar Galvão; a de 234, Rio de Janeiro, relator ministro Nery da Silveira; a de 3.578, medida cautelar do Distrito Federal, relator ministro Sepúlveda Pertence; e, além do mais, busquei arrimo na doutrina administrativista nacional, que reputei mais abalizada. Outro sim, isso é importante dizer, até porque há certos setores da mídia veicularam uma tese contrária. Em nenhum momento a decisão cautelar cerceou o procedimento ou a conclusão de procedimentos que objetivavam alienar o controle acionário de empresas públicas ou de suas subsidiárias. Após a minha liminar, que concedi em junho, foram privatizadas várias distribuidoras de energia elétrica do norte, nordeste e do sul do país: Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Ceron, Companhia Energética do Piauí, Cepisa, Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, além da Companhia Energética do Estado de São Paulo, CESP. Portanto, minha liminar em nenhum momento obstou o processo de licitação. E aí, recordo, até para registro histórico, a digna e combativa ministra Grace Mendonça, depois da minha liminar, veio ao meu gabinete, evidentemente numa visita institucional, e me disse o seguinte: ministro, a sua liminar proibiu a privatização de empresas estatais. Eu disse: não, doutora Grace, absolutamente, minha liminar não proibiu nada. Não, mas nós estamos receosos. Eu disse: olha, leia a minha liminar. Pegamos a liminar,
e verificamos que, simplesmente, eu disseram, doutora, eu transcrevi o que consta da Constituição. Existe lei para privatizar, não disse ela genérica nem específica, e processo licitatório. Ela me disse, então, não, mas nós temos lei e fazemos processo licitatório. Então, eu falei, então, doutora Gleice, minha liminar não está impedindo as licitações. Muito bem. Isso é interessante verificar para que se evite especulações, a meu ver, está vendo, indevidas. Mas eu digo, então, que não está em questão, nesse julgamento, qualquer alteração, qualquer situação específica, como está, por exemplo, na reclamação sobre a relatoria do ministro Edson Fachin. Eis que estamos em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Penso, inclusive, que não seria possível aprofundar muito a análise de outros aspectos ou nuances das diversas hipóteses de privatização, sobretudo em face, já disse, do caráter nacional da Lei 13.303, de 2013, razão pela qual não fiz qualquer consideração acerca da natureza da lei exigida, se específica ou genérica. Até porque não seria possível saber, na oportunidade do deferimento da cautelar, se toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista, constituída pela União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal, bem assim pelos municípios, contariam com lei autorizativa, genérica ou específica, placitando as respectivas alienações. Então, senhores ministros, senhoras ministras, se o plenário entender oportuno, nós poderíamos, em conjunto, especificar ao final do voto, se aceita a tese de que é necessária a lei, se esta lei é genérica ou específica, dizendo desde logo que nós temos várias leis genéricas que regulam a privatização, inclusive uma editada sob o governo Fernando Henrique Cardoso e outra, agora mais recentemente, sob o ministro Temer, sobre o presidente Temer, presidente e presidente. De maneira que já temos leis específicas, temos leis genéricas, mas podemos, talvez, tecer algumas considerações sobre essa questão. Quanto às subsidiárias também, eu estaria disposto a discutir com vossas excelências se, uma vez autorizada genericamente a criação das subsidiárias ou das controladas, se há necessidade de uma lei posterior regulamentando de alguma forma esta venda, ou se haveria uma autorização implícita para a venda de subsidiárias e controladas, uma vez que a lei criadora da empresa pública e da sociedade economista já teria autorizado a criação das subsidiárias e controladas. Mas, num primeiro momento, como digo e insisto nesse aspecto, como estamos tratando de uma lei nacional e são muitas as hipóteses que ocorrem na realidade fenomenológica, eu vou me ater primeiro à minha liminar, sem prejuízo de podermos, eventualmente, discutir essas questões de forma mais alentada, até para prestarmos os esclarecimentos devidos. Então, eu digo inicialmente, já entrando no meu voto, que me foram distribuídas por dependência a DI 5624 do Distrito Federal, a DI 5846 e a DI 5924, todas acoimando de inconstitucionais dispositivos da lei das estatais, inclusive o caráter nacional dela. Que nós estamos apreciando agora. Existem algumas impugnações que dizem que não se poderia, com uma lei desta natureza, obrigar, no que tange às privatizações ou às desestatizações, os outros entes federativos que não a União. Mas isso vamos deixar para o mérito, que é uma questão um tanto quanto complexa. Então, eu digo, por entender que esta DI encontrava-se em estágio mais avançado, esta primeira que nós estamos cuidando, e possuía maior abrangência, diante da causa petente aberta das ações de controle concentrado, determinei o julgamento conjunto de todas nestes autos, sem prejuízo de instrução em separado em cada uma delas. Além do mais, observo que reconheci a legitimidade ativa da CONTRAF, cujas finalidades institucionais, em especial na defesa de interesses de seus associados, têm pertinência temática com o objeto da presente ação, que diz respeito à situação jurídica das instituições financeiras estatais, possuindo, consequentemente, impacto direto na vida dos associados da entidade em questão, na linha mais ampliativa
que vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto a tal requisito, a exemplo do que se decidiu na DIC 4066 do Distrito Federal. Entretanto, acolhi a objeção da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República na linha de reconhecer-se a ilegitimidade ativa da FENAI, que congrega os trabalhadores de uma única instituição financeira, a Caixa Econômica Federal, não ostentando ela, portanto, os requisitos necessários para figurar no polo ativo da presente ação direta. No que tange aos pedidos cautelares, noto inicialmente que as entidades requerentes apontam diversas inconstitucionalidades no texto da Lei 13.303 e de seus instrumentos regulamentares. Contudo, constato em exame superficial de mera delibação, único possível nessa fase embrionária das demandas, somente estavam presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar no tocante a alguns dos pedidos. Nesse sentido, entendo que a situação de urgência com relação a eles está configurada, ao menos em parte, haja vista que diariamente vêm sendo noticiadas iniciativas do governo no sentido de acelerar as privatizações de estatais, como estratégia traçada no Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, Lei 13.334, 2016, com o intuito de ampliar as receitas governamentais. Segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, 3 da Lei 13.334, pode integrar o PPI às medidas do Programa Nacional de Desestatização, a que se referem à Lei 9.491, que é a Lei das Privatizações, de 1997, elaborada durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Além disso, para dar vida a um amplo movimento nacional de desestatização, constato que, segundo o diploma legal em questão, entre aspas, os empreendimentos do PPI serão tratados como prioridade nacional por todos os agentes públicos de execução ou de controle da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 5º da Lei 13.334. Havia e há, com efeito, uma crescente vaga de desestatizações que vem tomando corpo em todos os níveis da federação, a qual, se levada a efeito sem estrita observância do que dispõe a Constituição, poderá trazer prejuízos ao país. Ainda que a eventual decisão do Estado de deixar de explorar diretamente determinada atividade econômica, constante do artigo 173 da Constituição Federal, seja uma prerrogativa do governante do momento, não se pode deixar de levar em consideração que os processos de desestatização são conformados por procedimentos peculiares, dentre os quais, ao menos numa primeira análise do tema, encontra-se a manifestação autorizativa do Parlamento. O Parlamento, interveio em várias vezes, ao longo de vários governos, para regulamentar as privatizações. Portanto, não é matéria nova, que podemos decidir, eventualmente, eu não disse nada a respeito, insisto, se a lei é genérica ou específica. Com efeito, o artigo 173 da Constituição Federal prevê a exploração direta de atividade econômica do Estado quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Essa exploração poderá dar-se pela constituição de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como de subsidiárias destas, as quais desenvolverão atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Portanto, o ingresso do Estado na atividade econômica é sempre excepcional, porque tem que atender, insisto, aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Por isso é que precisa de lei para criar uma estatal. E aí nós vamos discutir se para reconhecer que cessaram estes interesses, o interesse coletivo, o interesse relativo à segurança nacional, se é necessária a lei ou não. Bom, ocorre que, nos termos do artigo 37.19 da Constituição Federal, somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Ademais, prevê o texto constitucional que depende de autorização legislativa a criação das respectivas subsidiárias, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. Como se vê, portanto, essa decisão do Estado de ingressar na atividade econômica que, em princípio, está reservada à iniciativa privada é sempre excepcional, precisa de lei.
inclusive quando praticada por meio de subsidiárias ou de controladas, ou até de participação acionária em outras empresas. Então, é um ato excepcional, uma possibilidade excepcional que depende da autorização do Parlamento, reconhecendo que realmente se configurou essa situação. Bem, como se vê, então, eu estou concluindo que para a retirada da atividade econômica, do estado da atividade econômica, também é preciso o pronunciamento do Parlamento. Como se vê, a Carta de 1988 exige sempre a aquiescência do Poder Legislativo aos processos de criação de entidade governamental dessa espécie, ainda que tenha sido criada para explorar a atividade econômica em sentido estrito. Assim, ao que parece, nesse exame preambular da matéria, não poderia o Estado abrir mão da exploração de determinada atividade econômica expressamente autorizada por lei, sem a necessária participação do seu órgão de representação popular, porque tal decisão não compete apenas ao chefe do Executivo. Nessa esteira, leciona José de Santos Carvalho Filho, que na base da teoria da simetria... Quem fala é o ministro Ricardo Lewandowski. Ensina ele, entre aspas, que a extinção das empresas públicas e da sociedade de economia mista reclama a lei autorizadora. Então, esse administrativista, esse publicista, diz que a extinção das empresas públicas e da sociedade de economia mista reclama a lei autorizativa, uma vez que, entre aspas, o Poder Executivo, a que são normalmente vinculadas, não tem competência exclusiva para dar fim a estas entidades. Portanto, é um ato complexo, a criação demanda não apenas a manifestação de vontade do chefe do Poder Executivo, mas também do Parlamento, e diz aqui este estudioso que também, no sentido contrário, o desfazimento desse ingresso do Estado na atividade econômica demanda também da autorização legislativa, sendo, portanto, um ato complexo da mesma forma. Na mesma direção é o escolho de Carlos Ari Sundfeld, para o qual, entre aspas, o direito constitucional brasileiro impõe a concordância prévia do Legislativo para todas as alterações da estrutura da administração que envolvam aquisição ou perda da personalidade governamental. Deveras, é necessário a autorização legal tanto para o surgimento de uma nova organização governamental, como para seu desaparecimento. E continua este professor dizendo o seguinte: nenhum espanto deve causar a assertiva segundo a qual a alienação do controle público sobre a empresa estatal produz o seu imediato desaparecimento. A afirmação é juridicamente exata. É que a medida suprime a personalidade governamental do ente, o qual deixa de ser, entre subaspas, empresa estatal, transformando-se em subaspas empresa ordinária. Por isso, a empresa estatal efetivamente desaparece, remanescendo uma simples empresa despida do status governamental. Cito a fonte. A alienação, continuo eu, de participação societária, inclusive de controle acionário, é forma clássica de privatização. A temática da alienação do controle acionário das sociedades de economia mista e da indispensabilidade da autorização legislativa não é nova nesta Corte. Com efeito, há farta jurisprudência no sentido da imprescindibilidade de autorização legislativa para transferência de poder de controle de sociedade de economia mista, como a ADI 1703 de Santa Catarina, julgada em novembro de 2017, em que, por unanimidade, esse tribunal confirmou a sua jurisprudência anterior neste mesmo sentido. No que interessa ao presente feito, assim constou da referida ementa, aspas, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 234 do Rio de Janeiro, ao apreciar dispositivo da Constituição do Rio de Janeiro, que vedavam a alienação de ações de sociedade de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição da República, no sentido de serem admitidas essas alienações, condicionando-as à autorização legislativa, por lei em sentido formal, tão somente quando importarem perda do controle acionário por parte do Estado. Naquela sentada, se decidiu também que o chefe do Poder Executivo estadual não poderia ser
privada competência para dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual. Então, aqui, e é uma decisão recente, se reconheceu que é necessário lei formal quando se trata da perda do controle acionário portanto, é necessário a oitiva do legislativo correspondente. A autorização legislativa, continua aqui, há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade economista e demais estatais. Isso está na ADI 234, questão de ordem do Rio de Janeiro. Não restam dúvidas de que, desde que foi impugnado o Programa Nacional de Desestatização na década de 1990, na qual foi levado a cabo um amplo programa de privatizações, isto é, de alienação pelo poder público de direitos concernentes ao controle... Quem fala é o ministro Ricardo Lewandowski. O Tribunal Federal já afirmava a indispensabilidade de autorização legislativa para a venda do controle acionário de sociedade de economia mista. Assim constou do voto do ministro Nery da Silveira, relator da ADI 234 do Rio de Janeiro. Aspas, em realidade, a quaestio iuris referente à alienação das ações de sociedade de economia mista, de que titular o Estado, deve ser compreendida na perspectiva do respectivo controle acionário, pois é tal posição o que confere à pessoa administrativa a preponderância nas deliberações sociais e marca a natureza da entidade. Pois bem, continua o ministro Nery da Silveira, essa matéria ganha espaço específico em nosso sistema na linha do que se tem hoje denominado de processo de privatização de bens públicos, isto em subaspas, em conformidade com terminologia já estatuída em lei. Refiro-me à Lei Federal número 8.031, de 12 de 4 de 1990, que criou o Programa Nacional de Desestatização, quando, portanto, se pretenda sujeitar à autorização legislativa a alienação de ações em sociedade de economia mista, importa ter presente que isto só se faz indispensável se efetivamente da operação resultar para o Estado a perda do controle acionário da entidade e, assim, da preponderância nas deliberações sociais, pois daí decorreria a descaracterização da entidade de economia mista. O ilustre ministro Sepúlveda pertence, ainda que vencido naquele julgado, às folhas 133, 134, anotou que, em aspas, na interpretação de qualquer texto normativo, mormente do texto constitucional, é impossível admitir a hermenêutica que, de um lado, afirma uma exigência e, de outro, permite que essa exigência seja fraudada. 2 pontos. Reservar à lei a criação da sociedade de economia mista ou da empresa pública e, consequentemente, exigir a participação do Legislativo no juízo da exigência do interesse público da intervenção ativa do Estado em determinado setor da economia e, não obstante, permitir que, no dia seguinte, o governador, imagine-se a hipótese do veto do governador à lei da criação da sociedade de economia mista, rejeitado pela Assembleia, possa o governador livremente alienar o controle dessa sociedade de economia mista. É absurdo que não ouso atribuir à Constituição, dizia o ministro Sepúlveda pertence. Alienar o controle, continua ele, de sociedade de economia mista, se, como entendo eu, esse controle é essencial ao próprio conceito constitucional de sociedade de economia mista, é uma forma de extingui-la enquanto sociedade de economia mista. Enquanto sociedade anônima, pode ser que ela sobreviva. Enquanto sociedade anônima, pode ela sobreviver sob controle privado, mas já não será mais sociedade de economia mista, que, repita-se, segundo a Constituição, constitui instrumento de política econômica do Estado e pressupõe, por isso, o controle estatal permanente. Destaque, continuo eu, a prerrogativa do controle legislativo decorre da relevância atribuída pela Constituição aos preceitos imperativos que regem a atuação do poder público, conforme o artigo 173 da Constituição, segurança nacional ou relevante interesse público, ao qual já fiz referência,
bem como o artigo 3719 do mesmo diploma, o qual, ao dispor que, entre aspas, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Aplica-se, então, essa dicção, a meu ver, também à alienação do controle acionário por força do princípio do paralelismo das formas. Não se pode olvidar, ademais, e este é o dispositivo constitucional que trago à colação de Vossas Excelências, além daquilo que constava no meu voto, não há nenhuma alteração, salvo uma pequena sofisticação na conclusão, para evitar repetição de palavras. Então, eu trago à colação também a apreciação do douto plenário, o que diz o parágrafo 1º do mencionado artigo 173 da Carta Magna, que assenta com meridiana clareza o seguinte, entre aspas, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade economista e de suas subsidiárias, que explore atividade econômica ou de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Digo eu, fecho aspas, do texto constitucional, isso significa que nem mesmo as subsidiárias de empresas estatais, segundo o referido mandamento constitucional, estão imunes ao regramento legal. Portanto, a Constituição desejou também que o Legislativo dispusesse sobre o estatuto jurídico, não apenas das empresas públicas e da sociedade de economia mista, mas também de suas subsidiárias. Então, a atuação das subsidiárias e controladas, a vida delas está regrada por lei. Então, o desaparecimento destas entidades, de alguma forma, deve vir, a meu ver, mencionada ou sugerida ou, de alguma forma, contemplada pela lei. Bem, embora os artigos, agora, digo eu, sobre os quais se controverte... Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924, 6029. Por ausência de menção a esta indispensável medida prévia, que pode gerar expectativas ilegítimas e, consequentemente, insegurança jurídica, sobretudo no contexto da flexibilização da alienação de ações que tratam os dispositivos atacados. Então, não há qualquer menção a essa matéria na Lei 13.303, mas, como eu disse a Vossas Excelências, no momento em que deferia cautelar, eu estava me deparando com um quadro nacional, estados, municípios e a própria União, privatizando por meio dos mais distintos atos normativos, legais e infralegais. Por isso, deferir a concessão da cautelar referida há de referendo plenário, conferindo interpretação conforme à Constituição ao artigo 29, caput da Lei, caput, inciso 18 da Lei 13.303, para afirmar que a venda de ações das empresas públicas, sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário. Entendi também necessária a concessão da medida liminar ad de referendo plenário para fixar a interpretação conforme a Constituição. É um errinho. Ao dispositivo acima mencionado, segundo a qual a dispensa de licitação só pode ser aplicada à venda de ações que não importem a perda do controle acionário em empresas públicas, sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias e controladas. Por isso, convém emprestar relevo à linha argumentativa, segundo a qual a Constituição não autorizaria a alienação direta do controle acionário de empresas estatais. Então, a Constituição não autorizaria a alienação direta de controle acionário de empresas estatais, uma vez que a Lei 9.491, especificamente o artigo 4º, inciso 1º e parágrafo 3º, ainda vigente, essa é aquela lei de Fernando Henrique Cardoso, das privatizações, exige, nos procedimentos de desestatizações... Plateia assiste ao julgamento. ...de participação societária, inclusive de controle acionário,
preferencialmente mediante a pulverização das ações, dar-se-á por meio de licitação, a qual, entre aspas, poderá ser realizada na modalidade leilão. A meu ver, de forma sábia, a lei de privatização, ainda em vigor, ela prevê que, preferencialmente, deve haver a pulverização das ações para a democratização do capital das empresas estatais privatizadas, para que não se concentrem essas ações na mão de um ente privado. Foi sábio o legislador naquele momento. Porque o que importa, a meu ver, para uma economia de mercado que se pretenda democrático, é a participação do maior número de pessoas nas ações das empresas. E isso, a meu ver, se deve, inclusive, o sucesso do capitalismo dos Estados Unidos da América do Norte, onde os particulares detêm ações das empresas estatais, participam do mercado, especialmente a partir da Bolsa de Ações. E quando se vende o controle de estatais, todas gênero, né, sentido gênero, empresas públicas, economia mista e subsidiadas e controladas, sem o processo de licitação e sem essa preocupação de pulverizar as ações. Aliás, essa lei do Fernando Henrique Cardoso, de maneira muito interessante, no artigo 28, não estou dizendo que se aplica à questão ou não, prevê que, inclusive, uma parte dessas ações devam ser reservadas aos empregados e os aposentados dessas empresas. Vejam que visão generosa que tinha essa lei, no sentido da democratização do capital. O Estado sai da atividade econômica, mas, primeiro, faz com que a sociedade como um todo participe depois dessa atividade, uma vez privatizada, reservando uma parcela das ações àquelas pessoas que, durante anos e anos e anos, labutaram no sentido do sucesso do empreendimento, primeiramente estatal e depois privatizado. Então, há uma série essa lei que está em vigor ainda, a Lei 9491, ela estabelece uma série de procedimentos. Antes da licitação, antes da privatização, ela precisa ser aprovada por uma comissão especial, uma resolução formal autorizando a privatização, exclui algumas empresas estatais, como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, do processo licitatório, dentre outras. Essa é uma questão que eu não quero aprofundar neste momento. Ela prevê também uma série de passos que devem ser dados para a privatização. Por exemplo, primeiro, um edital público onde se demonstre a saciedade. Quem fala é o ministro Ricardo Lewandowski, relator. Então, há toda uma preocupação com a transparência nesta Lei 949, que ainda está em vigor, que, de certa maneira, se alguns entendem que substituiu a Lei 8666, que é aquela lei genérica de licitações, submete o processo de privatização a uma série de outras condicionantes. Mas, enfim, esta é uma matéria que não será examinada aqui, quiçá pode ser ferida quando da discussão da reclamação sobre a relatoria do eminente ministro Edson Fachin. Vejam, Vossas Excelências, a complicação, o aspecto complicado, sofisticado da matéria em discussão, e que envolvem tantas nuances que, numa liminar, numa cautelar, não podiam ser, evidentemente, verticalizadas ou feridas. Bom, então, continuo eu dizendo, ao que parece, as disposições supratranscritas estão em consonância com o caput do artigo 37 da Constituição Federal, o qual dispõe que toda a administração pública, há um errinho aqui, que toda a administração pública obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Isso é o básico para alienação de bens públicos. Básico, seja bens da administração direta ou indireta do Estado. Nesse sentido, digo eu, permitir a venda direta de ações em montante suficiente a perder o controle acionário ou societário de empresa estatal, de maneira a impossibilitar a concorrência pública, poderia atentar contra o texto constitucional, o qual consigna que todas as alienações serão realizadas, entre aspas, mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal. Observo, ademais,
que esta Suprema Corte, ao julgar a DI 3.578, medida cautelar de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, a qual analisou a constitucionalidade de ato normativo que disciplinou a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, deferiu a medida cautelar pleiteada por entender inequívoco a densa plausibilidade da arguição de afronta à regra constitucional de licitação pública. Aí transcrevo um trecho do eminente ministro Sepúlveda Pertence, é um tanto quanto longo, eu me dispenso de ler, então, para não tomar mais tempo desse egrégio plenário, mas o ministro Sepúlveda Pertence, ao deferir a liminar, entendeu de densa plausibilidade por ofensa ao princípio da moralidade e invoca precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a aparente violação... Quem fala é o ministro Ricardo Lewandowski. Então, entendeu-se que mesmo com a retirada do Estado, no caso, Estado considerado uma unidade da Federação, que tinha o controle acionário de um banco estadual, também exigia um procedimento licitatório, mas isso em sede cautelar. Por outro lado, agora digo eu, entendi que os demais pedidos cautelares deveriam aguardar a instrução de todos os processos de controle abstrato, antes nominados, para posterior análise do plenário desta Corte. É que a lei das estatais, a lei das estatais, incorporou a nosso sistema jurídico inúmeras regras de governança corporativa. Estou dizendo que a lei é benfazeja. Estou dizendo que a lei das estatais, esta atacada em vários seus dispositivos, incorporou ao nosso sistema jurídico inúmeras regras de governança corporativa, que, ao menos a priori, pode contribuir para maior transparência, controle, previsibilidade e imparcialidade no que tange o regime jurídico das estatais. A lei concedeu ainda o razoável prazo de 24 meses para a adaptação das empresas públicas e da sociedade de economia mista à nova sistemática. Evidentemente, há questões relevantes que merecem ser aprofundadas por ocasião de julgamento de mérito, notadamente quanto à competência legislativa da União para tal regramento. Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresa pública e sociedade de economia mista. Para além daquelas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Nessa mesma perspectiva, penso que a análise de eventual vício de iniciativa na propositura da lei, bem como a questão relativa à conveniência pública de sua edição, não cabem nesse momento processual. O mesmo diga-se quanto ao equilíbrio previsto pela lei entre a simplificação dos procedimentos de contratação, inclusive quanto ao dever de licitar e a instituição de maiores mecanismos de controle. Então, concluo assim, senhor presidente, mas desde logo, depois na discussão, eu me disponho a eventualmente aprofundar, se for o caso, a questão da necessidade de lei específica ou genérica e a questão das subsidiárias. Se a lei, uma vez autorizando a sua criação, é possível considerar implícita a autorização para a venda. Mas essa é uma questão que eu não podia ter abordado na cautelar, mas que agora, eventualmente, podemos abordar. Apenas um esclarecimento. E a questão da licitação em si? Ministro Marco Aurélio. Base da liminar? A flexibilização da licitação? Não, eu estou dizendo isso não. Eu acredito que com mais detalhes poderá ser discutido talvez na reclamação. Se o processo licitatório sugerido ou apresentado pela Petrobras está em conformidade com a legislação de regência e com os próprios dispositivos da Constituição. Eu aqui estou dizendo apenas, e agora vou ler o dispositivo, se Vossa Excelência me permite, estou aberto a debater com Vossa Excelência e para aprender, como sempre. Imagino. Então, aqui eu digo o seguinte, diante do exposto, com base no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9868, e no inciso 21 do nosso regimento, inciso 5, voto por referendar a concessão parcial da medida cautelar pleiteada para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.303, 2016. Agora,
de modo a afirmar que a venda de ações de empresas públicas, sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige autorização legislativa, bem como prévia licitação pública, dispensada esta quando a alienação não importar a perda de seu controle acionário. Agora, de qualquer forma, é base da liminar deferida por Vossa Excelência e na observância da licitação. Sem dúvida. Quando se trata, eu até entendo, por exemplo, que se houvesse, eu creio que até algum de nós, ou alguém que está nesse auditório nos assistindo, possa eventualmente ter ações de empresas estatais negociadas em bolsa. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas empresas têm ações na bolsa. Quer dizer, vender uma parte das ações em bolsa, que é um procedimento público, transparente, etc., desde que não implique a venda do controle acionário, a desestatização, eu creio que isso pode ser feito. Agora, quando se trata de vender o controle acionário, como dizem os administrativistas aos quais fiz referência, quando o Estado se retira da atividade econômica que lhe foi deferida esse ingresso mediante lei, aí sim é preciso, de um lado, uma lei autorizadora, mas isso está em discussão. Mas, de outro lado, a meu ver, inequivocamente um processo licitatório, seja ele com base na Lei 8666, ou quiçá nessa lei das privatizações, do presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, mas a necessidade de a minha pergunta tem uma razão de ser. É que vou reiterar o voto que proferi. Ministro Marco Aurélio. Que envolveu o Estado do Rio de Janeiro. Entendo que é dispensável a autorização normativa. Agora, quanto à licitação, considerada alienação do controle acionário, é que... Ministro, ministro, a questão... Pois não, peço para fazer os embargos declaratórios, como Vossa Excelência fez com relação ao meu pronunciamento. Eu até penso... Retoma a palavra o ministro Lewandowski. Possamos dar uma certa interpretação. Agora, com relação, a minha grande dúvida, aliás, a convicção nesse aspecto, com relação às empresas públicas de economia mista, uma vez autorizadas por lei para ingressarem no mercado, no ambiente privado, para explorar determinada atividade econômica, esta retirada exige... É que eu interpreto, no caso, a Constituição como ela se contém. A exigência de lei diz respeito... Novamente, ministro Marco Aurélio. A Constituição não versa a alienação, a extinção e a necessidade do crivo do Legislativo. Interessante, apenas para argumentar e para que os eminentes colegas reflitam. Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. A dicção do artigo 173, parágrafo 3º, que fala exatamente que o regime jurídico, não apenas das empresas públicas, mas também das empresas de economia mista e de suas subsidiárias, está adstrita ou está controlada por lei, é um regime jurídico. Portanto, se há um regime jurídico fixado por lei, eu não vejo como possa uma subsidiária, por um ato da diretoria da estatal que a controla, furtar-se, enfim, aquilo que dispõe a lei que estabeleceu o regime desta subsidiária, o regime jurídico dessa subsidiária. Mas, enfim, são dúvidas que certamente serão espancadas. Mas, ministro, uma outra observação que Vossa Excelência se referiu, que o tribunal decidiu, no sentido da exigência de lei, é uma só voz. Na assentada, já que eu prezo muita coerência, na assentada em que julgada a ADI, eu não estava presente. Pois não. Senão teria ficado vencido. Então, Vossa Excelência admite que a jurisprudência da Corte é no sentido que se exige a lei, não é? Sim, há condivergências. Mas pode ser revista a qualquer momento pelo verdadeiro... Ministro Marco Aurélio. Segundo o doutor Delfim Neto, hoje em artigo publicado na Folha, que é o plenário. É surpreendente, ministro, que as vozes do mercado fiquem todas preocupadas com o julgamento do Supremo Tribunal Federal e se manifestem com muita... manifestaram com muita amplitude, não é?
Agora, desembaraço nos veículos de comunicação. Precisamos admitir a realidade. Dificilmente uma casa legislativa vai autorizar a alienação de uma estatal. Não, mas pode estabelecer regras, como a lei 9471 do Fernando Henrique Cardoso, em que se estabeleceu, olha, essas empresas não podem ser privatizadas, estas podem ser privatizadas, e ser privatizadas devem seguir tais ou tais condicionantes. Isto o Congresso pode fazer tranquilamente, já o fez muitas e muitas vezes. Eu concordo que uma lei específica pode, eventualmente, trazer alguma dificuldade para ser aprovada no Congresso Nacional. Mas quem tem medo dos representantes do povo? Não, eu não tenho medo. Eu apenas reconheço uma realidade, parto de uma premissa maior. Quer dizer que vai A Constituição Federal apenas exige lei para a criação, não para a extinção. Pois não. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, Ministro Dias Toffoli. E agora, dando sequência, como vota o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa tarde. Ministro Alexandre de Moraes, à direita, na ponta da mesa. No outro extremo, ministro Marco Aurélio e Lewandowski continuam conversando. Realizadas na semana passada e desde já cumprimento o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, trazendo questões realmente importantíssimas. Porém, presidente, e vou pedir até a paciência do plenário, porque vou me estender um pouco, porém eu parto de premissas diversas daquelas que Sua Excelência coloca no voto e chego também a conclusões diferentes. Aqui, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar o artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.303 de 2016, concedeu uma interpretação conforme como Sua Excelência acabou de se referir. Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. De Sua Excelência, a Lei 13.303, ela não trata de privatização. Ela não alterou a legislação da época do governo Fernando Henrique sobre privatização. A Lei 13.303, com base no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, ela estabelece um estatuto jurídico da empresa pública. Em outras palavras, entre aspas, o regimento interno das empresas públicas. A Constituição exigiu, em bom momento, e a Lei 13.303 trouxe uma padronização de procedimento para as empresas públicas. Então, Alexandre Moraes, perdão, Vossa Excelência, não vá para contestar. Por favor. Apenas para dizer que estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência. Que a lei do presidente Fernando Henrique Cardoso continua em vigor. É uma lei formal que regula o procedimento de desestatização. Nesse ponto, estamos absolutamente de acordo. É por isso que eu disse, só para esclarecer, que se faz necessário uma lei para regulamentar o processo de desestatização. E Vossa Excelência, tanto como eu, estamos entendendo que essa lei já existe, que é aquela lei 9471, né? Pois não, desculpe interromper. Agradeço, ministro Lewandowski. Esse é um primeiro ponto. Falou o ministro Lewandowski. O segundo é que o artigo 29... Retoma a palavra o ministro Alexandre de Moraes. A Lei 13.303, ele traz uma hipótese de dispensa licitatória, inclusive hipótese essa que já era prevista na Lei 8.666. Então, a questão do artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303, ganhou uma maior repercussão e, por isso, me sinto na obrigação de realmente fazer uma análise mais detalhada, porque, a partir da interpretação conforme, bem detalhada e analisada pelo ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, foram incluídos dois tópicos importantíssimos. A partir de uma hipótese de dispensa de licitação, e leio o artigo 29, inciso 18, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzem
produzam ou comercializem. A partir desse dispositivo, que encerra uma hipótese de dispensa licitatória, Sua Excelência, na conclusão e na concessão da liminar, tratou de duas questões, como eu me referi anteriormente, importantíssimas. A exigência ou não de autorização legislativa e a exigência ou não, nessa hipótese, de licitação. A verdade, o panorama me parece que ficou mais amplo, porque são hipóteses que, e o próprio ministro relator colocou que na discussão pode ingressar nessas hipóteses, são hipóteses que tratam essas duas grandes hipóteses, exigência ou não de autorização legislativa e sempre obrigatoriedade de licitação, tratam do modelo que a Constituição adotou para a intervenção econômica no Estado, o que é regra e o que é exceção, da disciplina legal da exceção, das próprias alterações da Emenda Constitucional 19 de 98, lei específica para a criação o que eu vou chamar, desde o início, da chamada empresa-mãe, vamos dizer, da Sociedade de Economia Mista, criada, pegando um exemplo, até aproveitando o exemplo para o caso seguinte, da Petrobras, que é a empresa-mãe, essa foi criada a lei específica, deve ser dado o mesmo tratamento às subsidiárias dessa empresa-mãe, nenhuma delas constante em lei específica, Congresso jamais dizendo, pode criar, autoriza a criação de empresa específica tal. Não, uma autorização genérica para subsidiárias, se deve ou não ter um tratamento legal idêntico, e a questão da licitação. Se é possível a Lei 13.303 estabelecer, assim como estabeleceu a 8666, com base no artigo 37, inciso 21 da Constituição, estabelecer não só a regra licitatória, mas as exceções, dispensa e inexigibilidade. Essas questões parece que são essenciais para que possamos chegar a uma reflexão, tenhamos uma reflexão maior e possamos chegar a uma decisão, até para que, caso a caso, não hajam reclamações diversas de situações bem semelhantes. Inicio realmente por essa questão do modelo que a Constituição adotou. De forma rápida, mas nós sabemos que a partir, lá atrás, das ideias liberais, a ideia dos países capitalistas foi realmente sair, o Estado se retirar da intervenção econômica, o Estado cuidar do que deve realmente cuidar. O Estado cuidar daquilo pelo qual as pessoas se reúnem em torno de uma Constituição e delegam, o ministro Ricardo Lewandowski várias vezes assim colocou, a soberania popular delega aos governantes para cuidar daquilo que é essencial no Estado, saúde, educação, habitação, segurança pública, mobilidade. As ideias liberais, principalmente a partir das ideias do século XVIII, de Adam Smith, as ideias de que o Estado não deveria, dizendo aqui no popular, se meter onde é do particular. Ou seja, o Estado não deveria atuar, intervir na economia. E a partir disso, a ideia do afastamento da intervenção do Estado na economia foi ganhando força. Uma força que no final do século XIX e início do século XX foi relativizada por uma série de manifestos, movimentações, o manifesto Karl Marx, o cartismo na Inglaterra, a Comuna de 1871 na França, todos eles passaram a relativizar, eu diria até minar, essa ideia, essa base do Estado liberal, de que o Estado não deve realizar intervenção na área econômica. E a partir do final da segunda década do século XX, da Constituição de Weimar, e de todas as demais constituições que seguiram o modelo social democrata,
diversas Assembleias Nacionais Constituintes, as diversas convenções constitucionais, passaram a equilibrar não só o capitalismo, a livre iniciativa, a livre concorrência como regra na Constituição, mas passaram a equilibrar de maneira a uma extensa previsão e crescente previsão de direitos sociais e econômicos e da possibilidade, ainda que excepcional, da intervenção econômica do Estado, da intervenção do Estado na área econômica. Esse modelo de regra e exceção, esse modelo foi o modelo adotado, a meu ver, pela Constituição de 1988. A Assembleia Nacional Constituinte trouxe para dentro da Constituição o que a doutrina denomina de Constituição Econômica, artigos 170 e seguintes, trouxe como uma regra a adoção do modelo capitalista de produção. É conhecido também como economia de mercado. E o coração da economia de mercado, do modelo capitalista de produção, é a livre iniciativa, livre concorrência. Então, essa regra, ela foi estabelecida expressamente na Constituição. Mas, da mesma forma, seguindo essa tendência de equilíbrio com os valores sociais, valores econômicos, o próprio artigo 170 trouxe princípios da ordem econômica. E ao estabelecer como princípios da ordem econômica valorização do trabalho humano, existência digna, conformidade com os ditames da justiça social, além da livre iniciativa, permitiu, e o artigo 173 regulamentou, apontou, mesmo que excepcional, mas permitiu a intervenção do Estado na economia. Isso fez com que... Quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. Fez com que vários doutrinadores, Celso Bastos... Plenário julgações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Temperado por diversos graus de intervenção estatal, desde a normatização, depois com as agências reguladoras, da regulação, até uma efetiva participação estatal, inclusive com muitos monopólios que caíram a partir da revisão constitucional, com muitos monopólios em diversas áreas estratégicas. Mas essa atuação, essa opção constitucional de atuação excepcional e subsidiária do Estado na ordem econômica, repito, subsidiária, secundária, excepcional na ordem econômica, foi prevista expressamente no artigo 173. Se nós olharmos o artigo 173, claramente a Constituição diz, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, que já dá a excepcionalidade taxativa do texto constitucional, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou o relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. A ideia aqui, a meu ver, muito clara da Constituição é o Estado, para poder explorar diretamente a atividade econômica, ele precisa de autorização legislativa. Mas não qualquer autorização legislativa, uma autorização legislativa que aponte imperativos de segurança nacional, relevante interesse coletivo. É a excepcionalidade estrita aqui. Ou seja, o Estado deve ficar de fora, mas, muito excepcionalmente, o Congresso, e aqui, mais adiante, volto à ideia, o Congresso, junto com o Poder Executivo, há necessidade de ambos quererem, um não consegue sem o outro, os dois poderes podem entender que há necessidade dessa intervenção. A regra, portanto, a meu ver, constitucional é da não exploração diretamente da atividade econômica pelo Estado. E a exceção somente quando, repito, necessários imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, cuja análise dessa relevância, cuja análise
da presença dos imperativos de segurança nacional, essa análise depende da vontade do Legislativo e do Executivo. Seja o Executivo, ao enviar a lei, o projeto de lei, porque a iniciativa é do chefe do Executivo, seja o Executivo, após, e isso se deu principalmente após as alterações da emenda 19, após o Congresso autorizar a criação de uma empresa pública, o Executivo não está vinculado a essa autorização. Há um determinado, pode ser o mesmo presidente, outro presidente, a sucessão de presidentes, enviou o projeto de lei, achando relevante, o Congresso autorizou, aprovou a autorização. Quando volta a autorização, o mercado mudou, a economia mudou, ou o mesmo presidente ou outro, ideologicamente de posição diversa, entende que não é o caso de criar aquela empresa. Por isso que há necessidade da conjugação para essa criação, de tão excepcional que é, há necessidade para a criação da vontade, das duas vontades, vontade do Legislativo e do Executivo. Agora, a criação, a meu ver, e aí é um ponto que me parece extremamente relevante, a criação da empresa-mãe, eu digo, ou seja, a criação de uma sociedade, a autarquia a lei já cria diretamente, mas a autorização para a criação de uma sociedade de economia mista, para que atue em determinados segmentos. Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924, 6029. Incisos da Constituição que estabelecem premissas diversas e com alteração feita pela emenda 19. O inciso 19 do artigo 37 exige lei específica para autorização, e foi a mudança, autorização... Quem vota neste momento é o ministro Alexandre de Moraes. ...de fundação, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. A ideia é que uma lei complementar defina as áreas de atuação do Estado, do poder público na intervenção econômica, do domínio econômico. E a partir dessa definição vai se criar a sociedade de economia mista, a fundação, a empresa pública, especificamente, volto ao exemplo, fazendo paralelo, a Petrobras. Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Outra previsão estabelecida no inciso 20 é a previsão para a criação, a autorização, perdão, para a criação de subsidiárias. Subsidiárias ou controladas. São coisas diversas. A lei complementar estabelece quais áreas do domínio econômico o poder público pode realizar sua intervenção. Petróleo. A lei específica cria uma sociedade de economia mista. Específica. Petrobras, autoriza a criação, Petrobras, essas finalidades. E de forma genérica, pode ou não, porque também não é obrigação do Congresso Nacional, pode ou não, com base no inciso 20, autorizar essa empresa-mãe, como eu denomino, pode autorizá-la, até como instrumento de gestão, instrumento empresarial, a criar subsidiárias. São hipóteses diversas. E a doutrina, e por todos aqui, só faço referência à professora Maria Silvia Zanella de Pietro, fez um elogio a essa alteração da emenda 19 em relação aos incisos, porque a previsão anterior dizia que a lei criava tudo. Só que a lei, na verdade, não criava uma empresa regida pelo direito privado. Havia necessidade dos atos constitutivos serem registrados, como qualquer outra empresa privada. E aqui, o legislador, com a emenda 19, a chamada reforma administrativa, em 98, o legislador constituinte derivado resolveu o problema. Lei complementar fixa qual a área de atuação, lei específica autoriza a criação da empresa e dá, se quiser,
o Congresso pode dar uma disponibilidade, que é um instrumento empresarial de gestão importante, para criar subsidiárias ou não criar subsidiárias, simplesmente... Vossa Excelência admite que o inciso 20... Intervenção do ministro Marco Aurélio. Que haja delegação na lei primeira de criação... Aí vou chegar, exatamente. Eu entendo que não. Exatamente. Eu entendo que há necessidade de uma lei específica para chegar-se à criação de subsidiária. Não. Aí é exatamente a diferença de posicionamento. Por que isso? Como que foi criada, para ficar no exemplo, fazer o paralelismo com o que nós vamos julgar na sequência, a reclamação, como que foi criada a TAG? É a Transportadora Associada de Gás, Sociedade Anônima. O Congresso alguma vez editou uma lei dizendo: Poder Executivo, autorizo que você adquira a maioria das ações da TAG. De forma alguma. A partir da autorização genérica do artigo 64, e leio aqui o artigo 64 da Lei 9784 de 97, para o estrito cumprimento de atividade de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se majoritariamente ou minoritariamente a outras empresas. O Congresso entendeu por bem, como disse, ao meu ver, não é obrigado a dar essa autorização, entendeu por bem, como instrumento empresarial, permitir que a Petrobras pudesse constituir subsidiárias com maioria de capital votante ou minoria, aí seria mais uma empresa controlada ou não, autorizou genericamente. A partir dessa autorização, a TAG, que remonta a 2002, era a razão social Transportadora de Gás Campinas Cubatão. Em 2004, virou Transportadora Amazonense de Gás. E em 2006, Transportadora Associada de Gás. Num determinado momento, essa empresa privada entendeu por bem, com essa autorização genérica, a Petrobras em adquirir a maioria das ações, chegando, inclusive, a 100% do capital social. Ministro, Vossa Excelência me permite novamente? Por favor. Aí nós Ministro Marco Aurélio. Maior, que é o monopólio quanto ao transporte, previsto que é da União, no 177 da Constituição Federal. Mas não se trata aqui da TAG da questão de monopólio. Ministro Alexandre de Moraes. O que se trata aqui é que, em momento algum, nem o presidente pediu, nem o Congresso deliberou, nem concedeu autorização expressa. Petrobras, você pode comprar a TAG. E o Congresso, é importante que se diga, jamais o Congresso Nacional, ele próprio, jamais exigiu essa necessidade de autorização específica, tanto que ele mesmo, padrão, pode ser que daqui para frente se altere o padrão, mas ele mesmo, o Congresso, no artigo 64, em relação ao exemplo citado, Petrobras, delegou essa possibilidade. E por que o fez? Por que o fez? E essa corte já entendeu que a Petrobras, sociedades de economia mista que atuam na concorrência de mercado, tem natureza de empresa privada, e o próprio artigo 173 manda aplicar, inclusive na questão tributária, na questão trabalhista, todo o direito privado. Por que o fez? Porque se não o fizesse, nessas hipóteses, o Congresso sabe que a empresa pública não se torna competitiva. A empresa pública, uma vez criada, se ela não tiver instrumentos de gestão empresarial idênticos às demais que atuam no mercado, ela não é competitiva. Então, por isso que o Congresso, eu volto a insistir, não é forçado a isso. O Congresso, ao estabelecer no artigo 64 essa possibilidade, e é uma autorização legislativa genérica, repito o texto do 64, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias.
Ministro... As quais poderão, e não é só subsidiária majoritária, as quais poderão majoritariamente ou minoritariamente a outras empresas. Só fez um condicionante o Congresso Nacional. Poderia ter feito outras. Poderia ter dito, pode uma subsidiária ou pode a TAG. Mas não fez. Vossa Excelência me permite? Só fez uma condicionante, o condicionante da finalidade. A constituição de subsidiárias deve ter uma finalidade. O estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo. Se eventualmente investir, constituir uma subsidiária de turismo, por exemplo, sem nenhuma relação aqui, obviamente, ao desvio de finalidade da autorização genérica legislativa concedida pelo Poder Legislativo. Por favor. Pois não. Desculpe, ministro. Não, por favor. Esse tema é um tema candente. Ministro Ricardo Lewandowski. Para a sociedade brasileira. Ao fundo, a plateia acompanha os julgamentos. Muitas lutas sociais, históricas em nosso país, e vale a pena discutirmos isso com muita profundidade. O raciocínio de Vossa Excelência é muito sedutor. Eu até, num determinado momento da elaboração do meu voto, me vi tentado a entender que se poderia dar uma espécie de uma carta em branco para as empresas estatais, etc., criarem subsidiárias e também controladas e, de certa maneira, uma vez dada essa autorização, elas fizessem o que quisessem com estas empresas de segundo grau, como dizem alguns administrativistas. Mas aí, eminente ministro Alexandre de Moraes, professor de... O plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Quem fala agora é o ministro Ricardo Lewandowski. Caso por caso, especificamente a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, o legislador constitucional exigiu... E Vossa Excelência me permite, a mais, com a Constituição de 1900... Intervém o ministro Marco Aurélio. ...as delegações em matéria normativa. Eu me refiro ao 25 do ADCT. E aí, mais uma pequeníssima observação, eu não quis entrar no caso específico da Petrobras... Novamente, ministro Lewandowski. Ações diretas de inconstitucionalidade. Certamente será ferido pelo ministro Edson Fachin, ou, durante a discussão, alguém poderá fazer menção a isso. O artigo 3º da Lei 9491, de 97, que foi editada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e todos concordam que ela está em pleno vigor, tanto digno representante da AGU, que nos brindou com a belíssima sustentação oral, Vossa Excelência, ministro, eu também, creio que todos aqui entendem isso também, essa lei está em vigor. E essa lei, interessantemente, eu digo isso apenas para refletirmos depois, na esteira do que levantou o eminente ministro Marco Aurélio Melo, com relação ao monopólio da União, inclusive no que concerne o transporte de gás e petróleo por meio de dutos. Esta lei vigente, no artigo 3º, diz o seguinte: não se aplicam os dispositivos desta lei, que é a lei das privatizações, primeiro, ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e a empresas públicas ou sociedade de economia mista que exerçam atividade de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos tais, e o artigo 177 da Constituição Federal. E esse artigo 177 da Constituição Federal, nós vamos analisar depois, é justamente o artigo a que aludiu o ministro Marco Aurélio, que trata do monopólio da Petrobras. Então, Fernando Henrique Cardoso, mediante esta lei que foi por ele promulgada, de certa maneira excluiu essas atividades da privatização. Mas esse é um outro problema. Só para Vossa Excelência ver como a questão é intrincada. A questão é complexa. Há uma dicção da Constituição, num certo sentido, que exige, inclusive, para subsidiárias, em vários pontos, autorização específica, ou caso a caso, para mim é sinônimo específica, e aí vem a lei infraconstitucional e diz que não.
basta uma lei genérica autorizativa. E aí lembrou bem aqui o ministro Marco Aurélio Data Vênia que é preciso verificar se essas leis são anteriores ou posteriores à Constituição de 88. Mas, desculpe, Vossa Excelência está desenvolvendo com brilho, como sempre, a sua argumentação, inclusive mostrando a evolução constitucional, pelo menos no mundo ocidental, no que diz respeito ao papel do Estado na economia privada. Ministro Lewandowski, é ótimo essas observações de Vossa Excelência e também a questão trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio. Retoma o voto o ministro Alexandre de Moraes. Trazida pelo eminente ministro Marco Aurélio, não se trata aqui, ao meu ver, de delegação. A competência constitucional do Congresso Nacional, a partir da emenda 19, é muito clara. Autoriza ou não. Não está delegando. Ela só pode autorizar ou não, ela não pode nem criar mais. Ela autoriza ou não autoriza. Mas, ministro, o sistema não fecha. Novamente, ministro Marco Aurélio. Não fecha. O ministro Lewandowski olha para um e para outro, cada um na extremidade da mesa. Leva uma conclusão que aí não é que o sistema não fecha, quem vai fechar é o país. Se precisar de lei específica, se precisar de lei específica para cada subsidiária, todas as subsidiárias existentes hoje no Brasil, nos municípios, estados e União, todas são ilegais, então. Todas. Por não se observar a Constituição Federal. Nenhuma tem autorização específica. E temos que observar a Constituição Federal. E observar como? No que diz a Constituição Federal. E ela diz, aqui entro nessa importante observação... Ministro Alexandre de Moraes. O que significa no inciso 20, caso a caso? Nós não podemos, isso com devida vênia... Plenário julgações sobre legislação que estabelece dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Eles fecham um sistema de criação e de autorização. A lei complementar estabelece os casos em que é possível a intervenção econômica. Petróleo, gás canalizado, telecomunicações anteriormente, ou seja, estabelece. E exige lei específica para a criação da empresa-mãe. Lá embaixo, no inciso 20, a autorização é genérica, mas para cada caso que a lei complementar autoriza. Quais foram os debates para a emenda constitucional 19? Os debates foram a tentativa de evitar uma lei geral que, aí sim, delegasse livremente ao presidente da República a criação de qualquer subsidiária. Não. Então, vem o artigo 64 e estabelece um caso, do caso a caso previsto no inciso 20. Qual caso? Integrem a indústria do petróleo. É o caso específico. Não pode ter outra subsidiária. Ou seja, fechou também a discricionariedade do próprio presidente da República. E assim vem sendo feito, eu volto a insistir, todas subsidiárias. Não há subsidiária autorizada expressamente pelo Congresso Nacional. O Congresso poderia, se quisesse, ou isso é um instrumento de gestão, o Congresso dá autorização genérica e a finalidade é manter a empresa-mãe. Da mesma forma que, e volto ao exemplo da Petrobras, porque é o paralelo, a Petrobras, em determinado momento, investe, portfólio de investimentos, aquisição de ações em determinadas subsidiárias e empresas privadas, na qual ela não mantém o controle acionário. Se, de repente, isso está prejudicando a empresa-mãe, ela deve ter a possibilidade, o artigo 64 permite, de mudar o portfólio. Nós todos aqui, qualquer pessoa que tenha uma aplicação, se aquela aplicação começa água abaixo, você muda a aplicação. Isso não significa privatização. A Petrobras continua, só que a Petrobras tem que continuar forte. Para continuar forte, ela deve ter a possibilidade de gestão. E no caso específico do petróleo, do artigo 64, o Congresso autorizou não só genericamente a possibilidade de criação de subsidiárias, como nem exigiu controle. Pode ser majoritário, pode não ser majoritário.
E essa corte já decidiu nesse sentido na DI 1840, quando se tratou da questão da necessidade ou não de lei específica para não só a criação da empresa-mãe, mas para subsidiárias, na questão da Telebrás e subsidiárias, quando houve, por atos governamentais, a cisão, a fusão. E o próprio Supremo Tribunal Federal, a DI, como eu disse, 1840, disse e afirmou, tendo em vista o caráter genérico da exigência. É o caráter genérico para essas subsidiárias. Não há essa necessidade. A redação, ministro Gilmar, uma parte. Eu só queria lembrar exatamente em relação ao artigo 64. Ministro Gilmar Mendes, à esquerda. 478, nós temos um precedente da ADIM 1649, em que claramente se diz: é dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora. Portanto, aqui não parece haver nenhuma dúvida. Isto diz respeito ao artigo 64 já referido. Mas é uma autorização legislativa. Sim, sim. Ministro Lewandowski. Sim. Antecedente, de maneira genérica. Antecedente. A isso se refere Perfeito. o Perfeito. ministro O que eu estou Alexandre. entendendo é que Sua Excelência está dizendo, uma vez Ministro Lewandowski. a empresa é que elas poderão fazer, a empresa mãe ou de primeiro grau poderá decidir livremente sobre o destino delas. Mas, de qualquer maneira... Desde que haja autorização. Alexandre de Moraes. Exatamente. Então, isso aí é algo que nós podemos discutir ao final do nosso debate. Agora, o que me parece... É importante só ficar, importante ficar claro, portanto... Novamente, ministro Gilmar Mendes. Para cada subsidiária. Eu quero pontuar também que em nenhum momento na minha liminar eu disse isso. Agora, o que também... Lewandowski. Que também já foi trazida a este relator, é o perigo de se fatiar uma empresa de primeiro grau, de uma estatal, de uma empresa pública ou de economia mista, de tal maneira a ir criando subsidiárias até se esvaziar completamente o patrimônio dessa empresa. É uma forma de desfazer-se dela, contornando a exigência, uma de autorização legal, outra de, eventualmente, o desencadeamento do processo licitatório, etc. Então, são questões interessantes. Ministro Lewandowski, pois não, desculpe. Pois não. É uma parte... Alexandre de Moraes. Nesse caso, concordo com vocês, nesse caso, haveria um desvio de finalidade. Exatamente. Em relação à autorização genérica. Isso. Aí é a patologia. Perfeito. Então, obviamente, isso a patologia. precisa ficar bem claro depois. Sim. Em nenhum momento, se nós... Ministro Lewandowski. Pode haver uma autorização genérica que crie. E também, em decorrência disso, nós podemos que admitir que a lei pode genericamente estabelecer determinadas condições, como fez a Lei 9491, nós devemos deixar bem claro que, eventualmente, o fatiamento de uma empresa estatal, mediante a criação de subsidiárias controladas ou a venda de participações nestas entidades, ela, de molde a esvaziar completamente o patrimônio da empresa-mãe, como chama Vossa Excelência, de primeiro grau, isto representará um desvio de finalidade. Destruindo a empresa-mãe. Se destruir a empresa-mãe, aí seria, ao meu ver, desvio de finalidade. É por isso que eu insisto aqui... Volta a falar, ministro Alexandre de Moraes. A redação dada pela emenda 19 aos incisos 19 e 20, me parece, que acaba resolvendo a questão. Não é mais, como anteriormente tinha essa confusão, a lei que criará diretamente as entidades, salvo a autarquia. Mas sim, o que se exige é uma autorização congressual por lei específica para a empresa-mãe. Mas pode ser qualquer empresa-mãe? Não, só aquelas que a lei complementar tiver definido o interesse do Estado na intervenção econômica. E uma autorização genérica
como há no exemplo do artigo 64, para subsidiárias, e o caso a caso, como eu disse, se refere exatamente às áreas, aos casos, às hipóteses de intervenção econômica. O mais, a partir disso, me parece, é que a concretização da criação da empresa, desde que haja autorização específica ou genérica, os atos constitutivos com a transcrição no registro público, a gerência da empresa, a atividade empresarial, isso não necessita mais. Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924, 6029. Aquele ato entre a iniciativa de lei do chefe do Executivo e eventual criação efetiva, mesmo depois da autorização, pode o chefe do Executivo falar, não, agora não é mais necessária essa criação. Em outras palavras, o Executivo, ao meu ver, não pode criar uma sociedade de economia mista, empresa pública, sociedade de economia mista, nem suas subsidiárias, sem lei específica para uma, genérica, autorização específica para uma, autorização legislativa genérica para outra do Congresso. Mas é ele, Executivo, que, concedida a autorização, vai efetivar ou não a criação daquela específica e vai gerenciar das subsidiárias. Esse entendimento, já adiantado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, esse entendimento foi também consagrado aqui no Supremo Tribunal Federal, na ADI 1649, de relatoria do ministro Maurício Correia. Essa generalidade da autorização legislativa exigida pelo inciso 20 do artigo... Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Da empresa-mãe pode, ao meu ver, estabelecer essa possibilidade, até porque é o mesmo Congresso que vai atuar. E insisto, porque entendo isso de vital importância, não há nenhuma autorização legislativa específica para criar subsidiária A, subsidiária B, C, tal. Então, o entendimento contrário levaria à inconstitucionalidade imediata de todas as subsidiárias. Aqui também, senhor presidente, para ganharmos tempo, e já adianto que, da mesma forma, em relação às subsidiárias, que há uma autorização genérica, e o empresário, no caso o Estado atuando como empresário, ele é que poderá ou não criar, fundir, investir, tirar daqui e dali, entendo que ele possa, o Estado possa vender todas as suas ações em uma determinada subsidiária, possa investir em outra, numa que ele é majoritário, ele vira minoritário, na outra que ele é minoritário, agora é interessante virar majoritário, ele está nas regras aqui de mercado do direito privado. O que ele não pode, e aí me parece a única limitação, o que o Estado não pode é perder o controle acionário da empresa-mãe. Aí nós estamos falando de privatização, e a privatização é regida por lei específica. Ou seja, se houve uma lei específica que autorizou a criação, volto ao exemplo, Petrobras, autorizou a criação da Petrobras, e uma lei genérica para criar ou não subsidiárias. No tocante às subsidiárias, para manter a saúde financeira e empresarial da empresa-mãe, aí o administrador, o Poder Executivo que tem o comando. O que não pode é desconstituir um ato complexo, a lei complementar que falou qual área de atuação, a lei ordinária específica que criou a Petrobras, por vontade unilateral. Nesse caso, a meu ver, é a única limitação. A única limitação é a venda do controle acionário da empresa-mãe, não das subsidiárias. A questão, para encerrar, a questão da licitação.
a questão da licitação, que é exatamente o artigo 29, inciso 18, que prevê uma dispensa de licitação. A ideia traçada, e por isso que avancei um pouco no histórico, na evolução do afastamento do Estado da intervenção, do afastamento da intervenção do Estado no domínio econômico, a ideia de ser secundário, subsidiário e de aproximar nessa excepcionalidade do regime de direito privado das empresas é para possibilitar não só uma maior concorrência, para não prejudicar as empresas privadas, mas também para dar maior agilidade à empresa pública ou à sociedade de economia mista. Não se pode prejudicar na concorrência, até porque a livre concorrência é pilar do capitalismo, as empresas privadas, mas também não se pode deixar lá, já que se criou, já que houve esse consenso entre legislativo e executivo para a atuação do Estado numa determinada área, essa empresa, no mínimo, deve ser competitiva. A partir disso, e aqui me parece o ponto essencial, que culminou com a edição da Lei 13.303, em 2016, o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, também diversamente da sua redação originária, a emenda 19, vejam que a emenda 19 mudou lá os incisos 19 e 20 do artigo 37 e mudou o parágrafo 1º do 173, para adequar, para evoluir a excepcionalidade da intervenção econômica, da intervenção do Estado na economia. O parágrafo 1º do artigo 173 estabeleceu... Quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. Condicionamento da atuação das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias que exploram atividade econômica ou produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Condicionou o quê? A um estatuto jurídico, por meio de lei ordinária. O que a Lei 13.303 fez em 2016, o que o Congresso Nacional fez ao editar a Lei 13.303 em 2016, foi cumprir o mandamento constitucional do artigo 173, parágrafo 1º, estabelecendo um estatuto jurídico. Só que a Constituição, no artigo 173, parágrafo 1º, não deu um cheque em branco para o Congresso Nacional para estabelecer um estatuto jurídico. Estabeleceu alguns preceitos. Entre eles, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a questão da concorrência, e aqui me parece o ponto essencial, que dentro desse estatuto jurídico deveria constar a regulamentação da existência de licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, obviamente observados os princípios da administração pública. Ou seja, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, ao estabelecer uma lei específica, princípio da especialidade aqui, uma lei específica para disciplinar a licitação e contratos de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, para sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, excepcionou, nesses casos, a aplicação da 8666. Enquanto não havia a emenda de 98, a lei de 2016, aplicar-se-ia a norma geral. Só que é uma norma específica, que se aplica ao princípio da especialidade. Olha, aqui no caso de sociedades de economia mista, que exploram essa atividade econômica, tem que ter um estatuto jurídico. Entre outros assuntos, vai regulamentar as licitações. Obviamente que a regulamentação pela Lei 13.303 deve observância, assim como a Lei 8666 no geral também deve observância,
ao caput do artigo 37, aos princípios da administração pública, e ao inciso 21 do artigo 37, um dos preceitos mais importantes para a administração pública, que traz como regra a licitação, ressalvados casos específicos. Então, aqui o conjunto do caput do... Quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. Do artigo 37 e da norma especial do parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 173, o que está direcionando é quem deve regulamentar licitação e contratos para sociedades de economia mista que exploram atividade econômica e suas subsidiárias, quem deve fazê-lo é o estatuto jurídico previsto no 173. E como fez o estatuto jurídico? Previu como regra, e aqui é o título 2, capítulo 1, seção 1 da Lei 13.306, assim como a Lei 8.666, previu como regra a licitação. Excepcionalmente, da mesma forma que a Lei 8.666 estabeleceu hipóteses excepcionais de dispensa, no artigo 29, e inexigibilidade no artigo 30. Não inovou no mundo jurídico. A Lei 8.666 adotou o mesmo conteúdo, o mesmo procedimento. Regra, licitação e poucas exceções de dispensa ou inexigibilidade, desde que, obviamente, respeitados os princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Dessa forma, nesse inciso específico, o inciso 28, nada mais fez, a meu ver, o legislador do que estabelecer o que já estava no artigo 17, inciso 2º, C e D, da Lei 8.666. Essa possibilidade de dispensa licitatória para as hipóteses de compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Levou em conta não só a norma geral da 8.666, mas a própria ratio do estatuto jurídico estabelecido pelo artigo 173 da Constituição. Possibilitar agilidade empresarial. Não se trata aqui, volto a dizer, insistir, de privatização da empresa-mãe, mas sim agilidade empresarial para os melhores negócios, inclusive nas subsidiárias, para a manutenção, eu diria, para a manutenção com saúde empresarial da própria empresa-mãe. A ratio do dispositivo, desse dispositivo, o inciso 18 do artigo 29, decorre diretamente, a meu ver, das próprias alterações realizadas pela emenda 19, que realçou isonomia no tratamento existente entre empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista, principalmente quando explora atividade econômica, permitindo o regime jurídico próprio de empresas privadas, e aqui também o Supremo Tribunal Federal, na ADI 1642, de relatoria do ministro Eros Grau, reconheceu que as sociedades de economia mista, empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito, estão sujeitas ao regime das empresas privadas, manteve a regra, como regra, obrigatoriedade de licitação, excepcionalmente repetiu uma hipótese que já existia na Lei 8.666, mas no caso específico, o legislador e o executivo foi mais protetivo ainda. Porque no caso específico, para esta alienação de que se trata, o inciso 18 do artigo 29, o decreto presidencial 9.188 de 2017, que regulamentou a Lei 13.303, em relação às sociedades de economia mista, estabeleceu um criterioso modelo para essas operações previstas, inclusive, no inciso 18 do artigo 29, as operações que vêm sendo chamadas de desinvestimento, de venda, compra, venda de títulos, aplica aqui, ali. Mesmo a lei estabelecendo, que ao meu ver aqui não houve nenhum desvio de finalidade, porque já havia antes essa possibilidade, estabelecendo a dispensa licitatória,
O decreto, ao regulamentar essas operações de desinvestimento, trouxe para dentro do próprio texto normativo as conclusões do Tribunal de Contas da União, Acórdão 442 de 2017. Ou seja, ainda que o inciso 18 do artigo 29 da lei estabeleça uma hipótese excepcional, mas estabeleça de dispensa licitatória, e, a meu ver, com base correta, do artigo 173, parágrafo 1º, e o inciso 21 do artigo 37, o decreto 9188/17, ao regulamentar, exigiu a necessidade de um procedimento. Então, mesmo nessa hipótese, é dispensada a licitação, mas para evitar favorecimentos, para evitar prejuízo ao poder público, para evitar pessoalidade, direcionamento, o decreto exige o que o Tribunal de Contas entendeu, no acórdão citado, necessário. Ou seja, exigiu um procedimento de várias fases. São várias fases, nos artigos 17, 21, 24, 31, 35 e 36 do decreto, que começa com... começa e visa o procedimento... Quem fala é o ministro Alexandre de Moraes. Com a preparação... Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares, nas ADIs 5624, 5846, 5924 e 6029. De assinatura do contrato. Por que isso? Porque o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 173, apesar de permitir uma lei especial, específica no sentido aqui de tratar das empresas públicas, disciplinar a licitação e sempre como regra, excepcionalmente, a dispensa, mesmo no caso específico que nós estamos tratando de dispensa, houve por bem o Executivo, ao regulamentar a lei, estabelecer algumas etapas para evitar qualquer violação aos princípios da administração. Ministro, mais uma pequena observaçãozinha, é que nós não entramos nos... Ministro Lewandowski. Discutindo na ADI, na ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação objetiva, a legislação infraconstitucional, mas eu acho que Vossa Excelência está adiantando um debate muito importante. A única diferença que eu teria com Vossa Excelência, no que diz respeito a isto, é que me parece que quando o governo anterior, que acaba de sair, editou o decreto 9.188, que é de 1º de novembro de 2017, ele que faz a regulamentação dessa licitação, digamos assim, especial, entre aspas, ele faz menção aos artigos 28, parágrafo 3º, inciso 2º, e ao artigo 29, o caput, inciso 18, da Lei 13.303, que é justamente a lei das... Plenário julgações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 3º e 29, onde é que estaria a autorização, no caso da venda de subsidiárias e controladas, mediante um procedimento licitatório mais flexibilizado, digamos assim, ou especial, se Vossa Excelência assim o quer. Porque ele diz o seguinte, são as empresas públicas e a sociedade de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos nesse capítulo, que é aquelas regras de licitação, nas seguintes situações: para o 3º, inciso 2º, que é o invocado aqui especificamente logo na primeira parte, na parte introdutória do decreto. É o artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento. Quer dizer, há uma série de condicionantes aqui. Quer dizer, em primeiro lugar, eu tenho dificuldade em entender que o parceiro aqui é uma subsidiária ou uma controlada. Parceiro é um terceiro que existe no mercado, que por conveniência e oportunidade pode eventualmente se associar a uma estatal. E depois, aqui também, diz o inciso 2º, tem que sempre estar justificada a inviabilidade do procedimento
competitivo. De maneira que, enfim, eu reconheço que o argumento de Vossa Excelência é muito consistente, mas se nós, e não é oportunidade agora, pensou, se nós depois mergulharmos com muita verticalidade, ou com maior verticalidade, no decreto 9.188 e no apoio que pretensamente a lei das estatais dá a esse decreto, eu vejo que as bases são um pouco, está vendo, inconsistentes. Mas isso é um... Desculpe, ministro. Não, que é isso, ministro, que é importante, Vossa Excelência, que é um acadêmico, está acostumado a essa problematização, eu conheço... Uma observação também de nível... Ministro Luiz Fux. Há determinados institutos que são tratados por uma lei geral e por uma lei especial. Então, a lei das estatais ela é posterior à lei 8666. Então, a regra é a licitação. Mas uma lei posterior especial, ela convive com a lei geral. É o que estabelece a regra de supradireito, que hoje está prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a lei de licitações, ela estabelece ali aquelas obrigatoriedades em caso de dispensa e de inexigibilidade. Já a lei das estatais veio exatamente para emprestar uma flexibilidade da atuação das estatais no mercado onde ela também pode competir. A Petrobras é uma empresa competidora. É claro que ela está completamente sucateada por um projeto que, evidentemente, não podia dar certo. Mas a lei especial, ela é clara, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas, sociedade de economia mista, inciso 18º, na compra e venda de ações, títulos de crédito. Então, ela própria, como lei especial que convive com a lei geral, trouxe um tratamento específico para as empresas estatais com esse novel estatuto. Eu pergunto a Vossa Excelência não acha que nós estamos diante daquela questão relativa ao concurso aparente de normas, que se resolve pela lei especial convivendo com a lei geral, sim, sem nenhuma antinomia? Exato, ministro Luiz Fux. Foi o que eu me referi anteriormente. Ministro Alexandre de Moraes. O parágrafo 1º do artigo 173, ele retirou, ao ser editada a Lei 13.303, o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, retirou a disciplina licitação e contratos, nos casos de empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, da Lei 8666. Porque expressamente o inciso 3º do parágrafo 1º do 173 manda o Estatuto, agora como lei especial, como Vossa Excelência se referiu, manda legislar sobre isso. Agora, o mais interessante é que, nesse aspecto do inciso 18, a lei especial repete o que a lei geral já permitia, a venda, a compra e venda de ações. E em relação, ministro Ricardo Lewandowski, em relação à venda de subsidiárias, que Vossa Excelência se referiu, na verdade, ao autorizar com dispensa licitatória, compra e venda de ações, não, mas... obviamente, sim, pode vender as ações da subsidiária. Não me interessa mais essa subsidiária. Ministro, Vossa Excelência, eu me detive com muita... Ministro Lewandowski. Nesse inciso 18, ao qual Vossa Excelência está se referindo. Eu também. Só que aqui é preciso complementar. Na compra e venda de ações, de títulos de crédito, da dívida e de bens que produzam ou comercializem. Em nenhum momento se fala de subsidiárias e controladas. Aqui é aquela venda daquela produção ou da participação que as empresas, empresas públicas de economia mista têm em outras entidades privadas de caráter eventual. Mas eu não consigo, talvez essa seja a principal, mas isso será objeto de discussão depois, eu não vejo onde, nesse Estatuto das Estatais, que eu reconheço que é um Estatuto das Estatais, que é uma lei benfazeja, como eu disse, que procurou regulamentar esse enorme oceano de normas que dizem respeito a esse tipo de empresas, eu não consigo extrair nem do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2º, nem parágrafo 4º, e muito menos desse artigo, do artigo 29, inciso 18,
qualquer autorização para dispensa de licitação no caso de subsidiárias e controladas. Talvez seja uma leitura equivocada que esteja fazendo. Mas eu estou entendendo. Eu, data vênia, numa primeira análise, mas vou ouvir os colegas, eu entendo que esse decreto 9.188 extrapolou a legislação pertinente, ou seja, o Estatuto das Estatais. Ele deu digamos assim, ele alargou um pouquinho essa autorização que aparentemente consta desta lei aqui, 13.303. Mas talvez seja uma primeira impressão, vou ouvir os colegas, porque não entrei neste mérito ainda. Eu entrei nessas questões, ministro Ricardo, porque Vossa Excelência... Ministro Alexandre de Moraes. Artigo 29, Ao fundo, a plateia acompanha os julgamentos. Colocou essas duas condicionantes. Sim. Que a venda de ações em empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas exige autorização legislativa, bem como prévia licitação dispensada esta quando a alienação não implica a perda de seu controle acionário. É exatamente por isso, partir dessa premissa. Não, acho legítima e válida. Mas essa é uma discussão que nós vamos travar talvez na discussão ou no debate acerca da reclamação. Mas eu entendo que Vossa Excelência, em reforço à sua douta argumentação, está buscando amparo na legislação ordinária que trata da matéria. Eu apenas não sei se a autorização que consta da Lei 13.303 seja tão dilargada assim. Eu suponho, ouso supor, ou imaginar, que o Decreto 9.188 de 2017 extravasou um pouco os lindes desta lei. Mas isso veremos depois. Obrigado, ministro. Desculpe a insistência nos apartes. Presidente, concluindo, como iniciei dizendo, a Lei 13.303... Retoma o voto o ministro Alexandre de Moraes. Ela não está permitindo privatização, há uma lei específica para isso. O advogado-geral da União, doutor André, que fez sustentação oral e distribuiu memoriais, bem fez essa diferenciação do desinvestimento e a questão da desestatização, a privatização. O que ela trata da atividade gerencial, o estatuto. Então, não me parece que seja exigível autorização legislativa específica para que sejam vendidas ações de subsidiárias ou controladas. Então, amanhã precisa vender uma parte de ação para investir numa outra área do pré-sal, autorização legislativa. O Congresso vai falar, mas nós nem demos autorização legislativa para você comprar essas ações ou para ter essa subsidiária, ou seja, não há essa necessidade. Obviamente, se estivéssemos falando da perda do controle acionário da empresa-mãe, isso é privatização. Isso não é regulamentado pelo artigo 13, pela Lei 13.303, muito menos pelo artigo 29, inciso 18. Dessa maneira, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, eu voto no sentido de não referendar a concessão da medida cautelar. Não me oponho, mas volto a insistir, porque acho que a Lei 13.303 não trata da eventual privatização e uma sinalização do Supremo de que ela se aplica também à privatização, acho que poderia mais complicado do que auxiliar, mas não me oponho, eventualmente, a dizer que, obviamente, o que exige prévia autorização é a perda do controle acionário da empresa-mãe. Tá bom, estamos de acordo nisso. Mas aí eu entendo que não é a Lei 13.303 que trata, é lá atrás. Isso podemos avançar, mas de início, novamente pedindo todas as vezes ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, eu não referendo a concessão da liminar. Senhor presidente, eu só quero dizer o seguinte. Ministro Ricardo Lewandowski. De divergência que são muito específicos, quer dizer, no geral nós concordamos, mas há alguns pontos que eventualmente nós discordamos que depois, ouvidos todos os ministros, nós podemos eventualmente ajustar a proposta de cautelar submetida ao plenário. Obrigado e desculpe. Agradeço. Escolhidos os votos do relator no sentido de... Ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes, que nega
referenda cautelar. Diante do horário, vou suspender a sessão para o intervalo regimental e retornamos dentro do prazo de 30 minutos.